casa que não é grande, não é luxuosa, não tem móveis caros, mas você entra e sente uma paz, um orgulho, uma vontade de ficar. Isso acontece quando o espaço conversa com quem vive ali. E é sobre isso que esse vídeo vai te revelar. O segredo das casas chiques que ninguém conta. Nada de exagero, nada de gastos absurdos, só escolhas certeiras, acessíveis e com propósito. Se você olha para a sua casa e sente que ainda falta aquele toque especial, fica comigo, porque hoje você vai entender como deixar seu lar sofisticado, acolhedor e cheio de personalidade, mesmo com um orçamento apertado. Oi, meu nome é Hilderson e eu sou arquiteto. Transformo histórias em projetos que fazem sentido, com estilo, funcionalidade e respeito ao que cada pessoa realmente precisa. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como pequenas escolhas podem deixar a sua casa com aparência sofisticada, sem que você precise reformar tudo ou gastar além do necessário. São soluções práticas, acessíveis e com aquele toque de bom gosto que transforma qualquer ambiente. Então vamos direto para o primeiro ponto que pode fazer toda a diferença aí na sua casa. Cestos de palha e bandejas na decoração. Elegância funcional em camadas. A composição de ambientes com cesto de palha e bandejas decorativas pode transformar visualmente qualquer espaço, trazendo textura, aconchego e um ar de organização natural. Quando bem posicionados, esses elementos funcionam como pontos de apoio que estruturam o ambiente e ajudam a guiar o olhar. O segredo está em usar por repetição em locais estratégicos. Então, na sala de estar, com uma paleta neutra, tons de areia, branco, cinza claro, o cesto de palha ao lado do sofá cria um ponto de apoio estético e funcional, ideal para guardar mantas ou revistas com aquele charme. Então, combine com uma bandeja de madeira sobre a mesa de centro, compondo com uma vela baixa, um vasinho de cerâmica e um livro. Essa sobreposição de texturas suaviza os contrastes e dá profundidade visual ao espaço. Em um banheiro, por exemplo, com paredes claras ou esverdeadas, cestos de palha em diferentes tamanhos empilhados sob a bancada ajudam a organizar toalhas e itens pessoais. Já em uma cozinha com estilo rústico ou escandinavo, bandejas de madeira clara ou fibra natural sobre o balcão agrupam temperos, moedores e potes de vidro com uniformidade. A proposta aqui é suavizar a sensação de bagunça, criando microespaços decorativos com função. Outro uso elegante é no quarto. Aos pés da cama, um cesto largo com acabamento rústico acomoda almofadas soltas com estilo. Na cômoda, uma bandeja clara organiza perfumes, bijuterias e objetos de uso diário. A composição ganha força quando as cores do cesto e da bandeja conversam com o restante do ambiente. Por exemplo, fibras naturais combinam com tons terrosos, verdes musgo e ferrugem. Isso vai criar aquela unidade e aquela sofisticação bem sutil. Vasos de chão e esculturas. Peso visual e sofisticação no ponto certo. Um ambiente bem decorado sabe onde precisa de presença e onde o vazio deve ser mantido. É aí que entram os vasos de chão e esculturas, elementos que trazem peso visual e reforçam a personalidade do espaço. Eles preenchem cantos esquecidos, equilibram composições assimétricas e funcionam como um ponto de apoio visual dentro do ambiente. Em salas, por exemplo, com uma paleta em azul marinho, branco e madeira clara, um vaso de cerâmica grande em terracota ou off-white cria um contraste interessante e traz organicidade. Você pode posicioná-lo ao lado do rack, preenchendo o vazio que normalmente fica ali, ou junto a uma poltrona, como se fosse um contraponto escultural. O segredo está em escolher formatos simples e imponentes. Agora, já em ambientes de estilo mais contemporâneo, como uma sala em tom cinza, preto e detalhes dourados, uma escultura em metal ou resina sobre um pedestal baixo funciona como uma peça de destaque,
Esse tipo de composição valoriza linhas retas e traz sofisticação mesmo em decorações mais minimalistas. Aqui, gente, menos é mais. Um único objeto bem posicionado vale mais que várias pequenas peças espalhadas. Em quartos amplos, é possível usar um vaso de chão com galhos secos ou folhagens artificiais em um canto ali entre a cortina e a cama. Vai criar aquela verticalidade. O importante é respeitar a paleta e repetir cores que já estão presentes no ambiente. Vasos de cimento combinam com tons frios e urbanos, enquanto os de cerâmica fosca ou barro queimado se encaixam em estilos mais acolhedores e rústicos. Isso vai gerar continuidade e elegância sem esforço. Mantas, almofadas e sobreposição de tecidos, conforto visual que impressiona. Um dos segredos mais eficientes de casas elegantes está na forma como os tecidos são usados para criar camadas visuais. A combinação entre mantas, almofadas e diferentes texturas têxteis traz profundidade e transforma um sofá ou cama comum em um ponto de destaque elegante e acolhedor. É o tipo de composição que transmite cuidado nos detalhes. Na sala de estar, sobrepor uma manta de tricô ou linho cru no braço do sofá, junto com almofadas de diferentes tamanhos e tecidos como veludo, algodão e linho, cria um efeito rico e convidativo. Para uma paleta neutra, como um fundo bege ou areia, usar almofadas em tons terrosos, ferrugem e oliva, traz aquele aquecimento visual sem pesar em nada. A distribuição das cores deve ser pensada como se fosse uma pintura. No quarto, por exemplo, a cama pode ganhar uma nova leitura só com a composição texto certa. Uma coxa clara como base, sobreposta como uma manta em um tom mais escuro dobrada aos pés, e 3 ou 5 almofadas bem distribuídas já dão aquela sensação de um quarto bem projetado. Se a parede for clara, você pode explorar cores como um azul petróleo, um verde militar ou vinho, em detalhes para dar aquele contraste e valorizar o espaço. Gente, esse jogo de texturas e sobreposições também funcionam em varandas cobertas, por exemplo, o espaço de leituras, uma poltrona simples com almofada estampada, manta dobrada e um apoio lateral com livros vão criar aquele recanto com a sua alma. Quanto mais natural for a composição e mais ela refletir quem habita aquele lugar, mais sofisticada ela parece. O segredo está na repetição harmoniosa das cores e texturas. Então, se essas ideias estão te mostrando novas possibilidades para transformar sua casa com mais estilo e menos complicação, aproveite e já deixe seu like aqui no vídeo. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos que realmente fazem diferença no seu dia a dia. E se você quiser um olhar técnico e ao mesmo tempo sensível para repensar os seus ambientes, eu ofereço uma consultoria online totalmente personalizada. Ela foi pensada justamente para quem quer ter segurança nas escolhas, evitar arrependimentos e visualizar tudo antes de executar. Você encontra todas as informações no meu Instagram, @arquitetohilson. É só me acompanhar por lá. Então, bora continuar porque os próximos elementos são ainda mais estratégicos para deixar a sua casa com cara de projeto assinado. Composição de quadros e elementos verticais. Equilíbrio visual com identidade. Uma das formas mais inteligentes de criar impacto visual é trabalhar bem a verticalidade das paredes, com quadros, placas decorativas ou até pequenos nichos. Isso dá estrutura à parede e cria uma narrativa visual que conversa com o restante do ambiente. A chave está na composição. Nem simetria demais, nem aleatoriedade sem propósito. Em salas com sofá claro e parede neutra. Uma composição de 3 quadros médios alinhados na horizontal traz equilíbrio e elegância. Já em ambientes menores, como corredores ou paredes estreitas ao lado da porta, o ideal é usar elementos verticais como molduras finas, suportes de chapas metálicas ou ilustrações botânicas alinhadas na vertical. Essa escolha alonga o espaço visualmente.
Para quartos com cabeceira baixa ou ausência de cabeceira, a composição de quadros pode funcionar como elemento substitutivo e decorativo. 3 molduras alinhadas acima da cama, com variações de cor entre nude, terracota e verde seco, criam aquele aconchego e reforçam a paleta do quarto. Importante é sempre repetir pelo menos uma cor da composição no restante do ambiente. Tudo tem que se conversar. Outro truque eficiente é misturar texturas. Combine uma moldura com vidro fosco, outra em madeira clara e uma terceira em palhinha ou tecido cru. Isso traz riqueza visual e evita a sensação de catálogo. Paredes claras ganham vida com quadros em tons quentes ou naturais, e ambientes coloridos pedem contrastes suaves. A parede, nesse caso, vira uma galeria de estilo bem amarrada ao restante da decoração. Cortinas e tapetes certos, molduras invisíveis que valorizam o ambiente. Muita gente subestima o poder das cortinas e tapetes, mas são justamente esses elementos que molduram visualmente o ambiente e o fazem parecer mais elegante. Quando bem escolhidos, eles delimitam o espaço, criam conexão entre os móveis e trazem a sensação de aconchego imediato. É como se desenhassem a cena para os olhos. Para salas em tons neutros, como pode ser areia, cinza claro, branco, cortinas em linho off-the-right com um trilho embutido no teto ou chão, criam uma sensação de pé direito mais alto e ambiente arejado. O tapete nesse contexto deve ultrapassar lateralmente os móveis como o sofá e a mesa de centro para gerar aquela amplitude. Prefira tecidos de trama baixa e cores em tons naturais como gelo, areia ou fende. Em ambientes com mais personalidade, por exemplo, uma paleta em terracota, verde oliva e dourado, o tapete pode ser o ponto de contraste. Escolha modelos com padrões geométricos suaves ou texturas que criem relevo, mas sem brigar com o restante da decoração. Já as cortinas, nesse caso, podem ser mais discretas, em tecidos lisos, mas com aquele caimento leve e elegante. Para quartos, pessoal, o segredo é pensar no conforto ao toque e no equilíbrio visual. Tapetes laterais à cama em tons que se repetem na roupa de cama vão criar aquela unidade, vai estar conversando entre si. Já a cortina ideal é aquela que bloqueia bem a luz quando necessário, mas ainda assim tem textura e presença estética. Quando a cortina e o tapete conversam entre si e com os móveis, o ambiente ganha coesão e um ar de projeto pensado, bem completo. Móveis de apoio com função estética, design e praticidade em sintonia. Móveis pequenos como aparadores, mesinhas laterais e bancos muitas vezes são vistos apenas como extras, mas nas casas verdadeiramente bem decoradas, eles cumprem um papel estratégico. São essas peças que organizam a circulação, equilibram o layout e ainda reforçam o estilo do ambiente. O segredo está na escolha do formato, material e a forma de compor. Em salas com decoração contemporânea, uma mesinha lateral redonda em madeira clara ou metal escovado posicionado entre o sofá e a poltrona pode servir como base para um vasinho de flor, um livro, até uma vela aromática. Já um banco de madeira ripada ou de estrutura vazada próximo à entrada organiza mochilas e bolsas com leveza. São móveis que dialogam com o espaço sem roubar a cena. Em corredores ou espaços entre ambientes, um aparador estreito com objetos bem posicionados, como bandejas, livros, esculturas pequenas, cria um ponto de pausa visual. Se a parede tiver cor, opte por um móvel em tom neutro ou natural. Se a parede for neutra, você pode aproveitar para destacar seu móvel em uma cor de contraste, uma textura diferente como ratã ou até um metal pintado. No quarto, mesas de cabeceiras alternativas também causam impacto. Usar um banquinho de um design simples, como apoio, ou uma caixa rígida empilhada como um acabamento bonito, pode ser tão funcional quanto uma mesa tradicional. Além disso,
Móveis de apoio baixos também são ótimos para compor espaços ao pé da cama ou perto de janelas. Eles vão agregar função e beleza ao mesmo tempo. Agrupamento de objetos por cor e forma. Harmonia visual sem esforço. Uma técnica bastante presente em casas sofisticadas é o agrupamento intencional de objetos decorativos, com base em cores, formas ou materiais. Esse tipo de organização visual cria ritmo, dá unidade à decoração e transmite a sensação de que tudo foi cuidadosamente pensado, mesmo que os objetos sejam simples. Então vamos lá. No estante da sala, por exemplo, agrupar livros com lombadas em tons semelhantes como branco, areia e bege, intercalados com esculturas ou vasos do mesmo material, cria uma composição fluida. Você pode criar blocos visuais monocromáticos ou fazer repetições suaves de uma cor em diferentes alturas. Isso gera, pessoal, coesão e valoriza o seu mobiliário como um todo. Em aparadores, nichos ou prateleiras, usar objetos de formas semelhantes como cilindros, esferas ou cubos, mesmo que de materiais diferentes, também traz esse efeito de sintonia. 3 vasos em alturas diferentes, todos em tom de, por exemplo, verde, musgo e oliva, funcionam como um conjunto decorativo, mesmo que tenham texturas distintas. O agrupamento dá o efeito de peça única. Outro ponto interessante é aplicar essa lógica em bandejas, mesas de centros e bancadas. Em vez de você ter objetos soltos e variados, criar uma composição com elementos da mesma família visual, vamos lá, por exemplo, vidro, cerâmica fosca, mais madeira clara, transmite refinamento. O olhar percebe a repetição e associa a organização, o que imediatamente eleva a leitura estética do ambiente. Então, gente, a verdade é que o charme das casas chiques vai muito além de móveis caros ou tendências passageiras. Está na forma como cada detalhe é pensado com intenção, na harmonia entre cores, texturas e proporções, e principalmente na maneira como o espaço acolhe quem vive ali. Ao aplicar essas composições que eu te mostrei hoje, você não só valoriza a sua casa, você transforma a experiência de morar nela. E o melhor, com escolhas acessíveis que respeitam seu estilo de vida e seu orçamento. Se você gostou desse conteúdo, já aproveita para curtir o vídeo. Se inscreve aqui no canal. Toda semana tem dicas práticas, atuais e pensadas para quem quer decorar com mais personalidade e menos dor de cabeça. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas ideias que eu apresentei hoje você vai testar primeiro aí na sua casa? Quero muito saber como você vai aplicar isso aí no seu espaço. E se você quer ainda mais segurança nas suas escolhas e deseja visualizar tudo com clareza antes de executar, minha consultoria online pode ser o passo que faltava. É um processo leve, personalizado e feito para que você se reconheça nos ambientes, do jeitinho que você sempre sonhou. Você encontra todos os detalhes lá no meu Instagram, @arquitetohilson, ou aqui no link da descrição do meu site. Me segue por lá para acompanhar os bastidores projetos e quem sabe dar o primeiro passo rumo à casa que você merece. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!